Módulo ou valor absoluto. O que vem a ser módulo ou valor absoluto de um número real? Então, temos como módulo, na matemática, é o mesmo que a distância de um número real ao número zero. Então, um módulo pode ser dito como isso. Então, se eu tenho o 6, o módulo de 6, eu posso dizer que é 6, porque a distância do 0 até o 6 é 6. E se eu tiver menos 6, o módulo de menos 6 também vai ser 6. Por quê? Porque a distância entre o 0 e o menos 6 é 6. Então, módulo se trabalha com isso. O símbolo ou a simbologia que representa módulo são essas duas barras verticais. Então, um número dentro dessas duas barras verticais representa o módulo desse número. Tá? Então, o módulo de um número, se esse número for maior ou igual que zero, ele fica positivo. Se esse número for menor que zero, ele fica multiplicado por menos. Então, se for um menos 6, como eu dei o exemplo anterior, o módulo de menos 6 é como se fosse menos o menos 6. Então, se x fosse menos 6, então seria menos 6, que seria, então, mais 6. Então, essa definição aqui determina sempre que módulo de número positivo vai continuar positivo, módulo de número negativo vai ser um número positivo. Então, vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Então, módulo de 7, qual a distância do 7 até o 0? Então, a distância do 7 até o 0 é 7. Então, módulo de 7 é 7. Qual é o módulo de menos 8? Então, o módulo de menos 8 é a mesma coisa que a distância do 0 ao menos 8. Então, se nós formos na reta, nós vamos ver que a distância do 0 até o menos 8 são 8 unidades. Então, o módulo de menos 8 é 8. Então, o que vai alterar mesmo vai ser o número negativo. Então, o módulo de um número negativo vai tornar aí um positivo. Então, se ter essa ideia, é bem simples. Módulo de zero, como o zero é um valor neutro, e a distância entre 0 até 0 é 0, então o módulo de 0 é 0. Então, meio redundante, mas é isso mesmo. Módulo de menos 0,5, então 0,5 é um número real, menos 0,5 também é um número real. Então, também podemos calcular o módulo de números negativos, racionais e irracionais. Tá? Então, aqui, módulo de menos 0,5 vai ser 0,5 positivo. Por quê? Porque a distância de menos 0,5 até 0 é 0,5. Aqui já temos um pouquinho mais complicado, caso um pouquinho mais complexo que os anteriores. 2 menos raiz quadrada de 5. Tá? Então, podemos verificar que raiz quadrada de 5 é um número maior do que 2. Então, 2 menos um número maior que 2, isso aqui vai resultar em um número negativo. Então, esse valor é um número negativo. Tá? Essa expressão representa um número negativo. E módulo de um número negativo é como se multiplicasse esse número por menos. Então, o 2 que era positivo, menos com mais 2 vai ficar menos 2. E menos com menos raiz quadrada de 5 vai ficar mais raiz quadrada de 5. Então, vai acabar invertendo os sinais desse número aqui. Então, o que era positivo ficou negativo, o que era negativo ficou positivo, porque essa sentença aqui é um valor negativo. E módulo de um valor negativo vai ser positivo, ou vai ser multiplicado por um menos. Módulo de x ao quadrado mais 1. Então, aqui, essa expressão apareceu uma equação, mas é uma equação
em que para qualquer valor que eu substituir o x, sempre essa sentença vai ser positiva. Então, essa sentença aqui, ela é uma sentença positiva. E módulo de um número negativo é o próprio número. Veja que o módulo de 7 era 7, é o próprio número. Então, módulo desse número positivo vai ser o próprio número. Então, x ao quadrado mais 1. Então, um pouquinho sobre módulos. Módulo de positivo fica positivo. Módulo de negativo fica positivo. Então, o módulo é a distância daquele número até o zero. Pode ser utilizado em números decimais e podem ser utilizados em sentenças. Tá? Aqui, para ficar mais claro, vocês podem pegar uma calculadora e fazer lá 2 menos raiz quadrada de 5. Vocês vão ver que vai dar menos 0, alguma coisinha. Tá? E se for fazer isso daqui, ó, na calculadora, vai dar mais 0, essa coisinha. Tá? Então, só mudou o sinal daqui, era negativo, aqui vai ficar positivo. Em sequência, temos a função modular. A função modular, então, ela segue a ideia dos módulos. Tá? O que é uma função modular? Então, é uma função em que seus elementos são aplicados o módulo na sua lei de formação. Então, temos a lei geral, em que tanto o domínio quanto a imagem dessa função, então, é uma relação entre que o domínio e a imagem são reais e que o valor da variável independente está dentro do módulo. Então, lá na função afim, a variável independente era x elevado a 1, mas não estava no módulo. Na função quadrática, era x ao quadrado, mas não estava no módulo. Na função exponencial, a variável independente era o expoente. Aqui, na função modular, a variável independente está dentro do módulo. E daí a gente usa a ideia de módulo, que a gente viu antes, nos slides anteriores, para fazer os devidos cálculos. Então, vamos começar vendo o gráfico da função modular. Como que nós vamos desenhar o gráfico dessa função f de x igual a módulo de x? O gráfico da função modular nós podemos desenhar fazendo o método da tabelinha. Atribuir valores para x, substituir na lei específica da função dada, e daí o valor encontrado no módulo vai ser o valor do y. Tá? Então, nós podemos atribuir qualquer valor real para x. Nós vimos antes que o domínio era real e resultava em imagem real. Então, se eu atribuir 2 para x, ao colocar aqui na função, nós vamos calcular o f de 2 vai ser igual ao módulo de 2. E módulo de um número positivo é o próprio número positivo. Então, módulo de 2 é 2. Aqui criamos um par ordenado, 2 e 2, que nós vamos colocar depois no gráfico do plano cartesiano. Fazemos a mesma coisa para o 1, colocamos no lugar do x. Então, atribuindo 1 para x, vai ser módulo de 1. O módulo de 1 é 1. Atribuindo 0 para x, então vai ter módulo de 0. A distância de 0 até 0 é 0. Então, por enquanto, parece uma função afim, muito semelhante à função afim. Porém, quando a gente atribui um número negativo para x, ao colocar no módulo, vai ficar módulo de menos 1. E módulo de menos 1, qual é a distância de menos 1 até 0? É 1. Então, módulo de menos 1 vai ser 1. Módulo de menos 2, então atribuindo menos 2 para x, vai dar módulo de menos 2, que calculado, então módulo de menos 2 vai dar 2. Então aqui temos 5 pares ordenados. Com esses 5 pares ordenados, nós podemos fazer um esboço do gráfico da função modular. Vamos então fazer utilizando o GeoGebra. Então nós tiramos 5 pontos, né, daquele gráfico que nós começamos a trocar na tabelinha. Nós tiramos 0, 0, 1 e 1. Então, substituímos 1 de x, resultou 1 de y. 2 e 2.
Substituímos o menos 1 no módulo, o resultado deu 1. Substituímos o menos 2 no módulo, o resultado deu 2. Então, basta ligar esses pontos, nós vamos ter, então, o gráfico daquela função modular f de x igual a módulo de x. Então, aqui temos o desenho da função f de x igual a módulo de x. Então, vai dar como se fosse duas retas, uma junção de duas retas, né? Então, a função modular normalmente tem gráficos nesse formato. Então, que vai ser duas retas ou vai ter gráficos bem estranhos. Então, não é sempre que nem na função afim era sempre uma reta, na função quadrática sempre uma parábola, na função exponencial sempre uma curva. Então, na função modular ela vai variar bastante. Então, aqui temos o gráfico da função modular e temos os cálculos em que a gente encontrou os pares ordenados, 2 e 2, colocamos aqui no ponto C, 1 e 1, que colocamos no ponto B, 0 e 0, que colocamos no ponto A, menos 1 e 1, que era o ponto D, menos 2 e 2, que era o ponto E. Então, vai formar esse gráfico dessa função modular. Qualquer outro gráfico também pode ser construído utilizando o método da tabelinha, tá? Então, para alguns casos, dependendo do tipo da função, tem que usar mais valores para sair o gráfico mais corretamente. Mas aqui a intenção é mesmo calcular valores negativos e entender a noção básica de módulo. Módulo também é muito utilizado na física, onde trata lá em distâncias negativas ou quando dá uma direção em sentido contrário, que dá uma distância negativa. Por exemplo, distância de menos 3 é verificado então a distância entre o 0 e 3, e então vê que a distância é 3 unidades. Então transforma o resultado menos 3 em mais 3. Então, essa é uma parte da noção básica de módulo e função modular.